Salve galera, tudo bem? É a pressão que tu quer, é a pressão que tu vai ter. O Grêmio joga contra o Vasco muito pressionado agora pela Série B, nessa quinta-feira. Mas tu acha que a vida do Vasco tá uma molezinha? Tá não. Vem comigo entender tudo sobre esse jogão pela Série B do Campeonato Brasileiro, depois da vinheta. Gurizada, o Grêmio enfrenta nessa quinta-feira o Vasco pela Série B do Campeonato Brasileiro. E os ingressos foram esgotados em só 2 dias lá em São Januário. O torcedor do Vasco esgotou os ingressos. Vai ser um jogão. Vai ter pressão de tudo que é lado. Vai ter pressão da torcida do Vasco em cima do Grêmio. Vai ter pressão da torcida do Vasco em cima do time do Vasco. Vai ter pressão do Grêmio em cima do próprio desempenho, do próprio resultado. E vai ter pressão, sabe de quê? Do teu dedo no like aqui nesse vídeo. Senta o dedo nesse like. Curte o vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os conteúdos que a gente traz para vocês, belezinha? Gurizada, vamos falar um pouquinho do Vasco. O Vasco é um time que está em segundo lugar na Série B, na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Então o pessoal olha o Vasco ali na tabela, acha que está tudo navegando em águas calmíssimas, né? Mil maravilhas. Mas quem acompanha o Vasco mais de perto sabe que até pouco tempo atrás o Vasco ainda estava muito pressionado. As vitórias, os resultados do Vasco foram jogos mais recentes. O Vasco, inclusive, abriu a Série B extremamente pressionado. Inclusive o treinador Zé Ricardo mencionou isso em entrevista recente. Que para conseguir alcançar o nível atual, né, de tranquilidade, custou um pouquinho. E o que acontece? O que está acontecendo com o Vasco? O momento do Vasco ele é muito parecido com o momento que o Grêmio enfrentou um tempinho atrás, quando ainda estava jogando gauchão, quando o Roger tinha chego, e conseguiu em alguns jogos montar uma estrutura de equipe para suportar de forma mais ou menos equilibrada as partidas. Quando o Roger conseguiu encontrar o sistema com os 3 volantes, lembra o tripé de volantes, que vinha jogando Vija Sante, Bitelo e Lucas Silva. Quando o Roger encontrou aquele trio de volantes e o Grêmio deu uma estabilizada, é mais ou menos isso que está acontecendo com o Vasco. Não pelo esquema, né? O esquema de jogo do Vasco não é lá tão parecido. Aliás, é bem diferente do esquema de jogo que o Grêmio joga atualmente. Mas o Vasco ele encontrou uma forma de jogar, ele encontrou um time base que está fazendo com que a equipe, se não ganhe todos os jogos, pelo menos adquira um certo equilíbrio, né? Parou de perder, isso é importante. Inclusive o próprio treinador do Vasco comentou também isso em entrevista, que o time tem sofrido poucos gols, né? O time do Vasco sofreu poucos gols. E, inclusive, nos últimos 4 jogos, o Vasco não sofreu gol nenhum. Coisa que não acontecia no time do Vasco fazia 5 anos. 5 anos que o Vasco não tomava gol durante 4 jogos em sequência. Ou seja, o Vasco atingiu um certo equilíbrio no seu time, né, com uma formatação básica do seu time, e que faz com que ele tome poucos gols. Apesar do treinador do Vasco ter comentado que o time conseguiu um certo equilíbrio em termos de resultados, o Vasco já não perde, né, o Vasco ou ganha ou empata, inclusive é o único invicto no Campeonato Brasileiro da Série B, 4 vitórias e 5 empates, o time do Vasco ainda não está de fato definido com 11 titulares. Ele tem ali um time base, né, e tem alguns jogadores que ficam, se não são titulares absolutos, ficam trocando titularidade entre um e outro ali. E aí a gente vai conversar agora sobre isso. Vou chegar aqui um pouquinho para o lado, vou chamar o nosso campinho para que a gente possa ver como é que joga o time do Vasco da Gama. E o Vasco, atualmente, ele tem um sistema de jogo montado em cima de um esquema e uma variação tática, né? O normal do time do Vasco é jogar num sistema de 4-2-3-1. E tem uma variação tática que eventualmente o treinador Zé Ricardo coloca com o time em 4-4-2. Aí eu vou mandar embora o nosso campinho, vou voltar aqui para o centro do vídeo e vou conversar um pouquinho sobre como joga esse Vasco da Gama e como é que ele se dispõe em campo. Quando a gente está falando num sistema de 4-2-3-1, obviamente a gente tem lá uma linha de 4, né, com 2 volantes na frente dessa linha de 4, 2 jogadores nas extremas, à frente dessa linha de volantes, um jogador centralizado e um centroavante. O grande destaque desse time é o Nenê. O Nenê, que todo mundo já conhece, um jogador veterano, muita qualidade técnica, é o cara que centraliza as jogadas pelo time do Vasco, é a cabeça pensante desse time do Vasco, jogando como né, dentro desse 4-2-3-1, ele é a figura centralizada na linha de meio campo. Tem um outro jogador nesse time do Vasco da Gama que também chama atenção, que é um dos volantes, é o Yuri Lara, né? Ele é um dos principais ladrões, um dos jogadores que mais
desarmam pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ele tá, se não me engano, em terceiro ou quarto lugar entre a lista dos principais ladrões de bola na Série B do Campeonato Brasileiro. Yuri Lara. Então, os grandes destaques do time do Vasco da Gama, que tem chamado mais atenção nesse campeonato, são os dois. Primeiro, o Nenê, pela qualidade técnica, que ninguém discute, já tá velhinho, mas joga muita bola. E o Yuri Lara, que é um dos caras que dá uma sustentação na marcação ali naquele meio campo. Nas demais posições, assim, todos os outros jogadores da equipe do Vasco da Gama são jogadores, assim, na média, sabe? Não tem ninguém, nossa, que é horrível, nenhum que joga nada, nenhum que joga demais. Tem alguns jogadores ali que a gente até conhece, como por exemplo o Gabriel Dias, né, o lateral direito que jogou aqui no Inter, né, lateral direito da equipe do Vasco da Gama. É um dos laterais, inclusive ele dá meio que uma revezada, de vez em quando joga o Everton, que é um cara que tá por lá também. E um outro cara que a gente conhece aqui da aldeia é o Carlos Palacios, outro ex-colorado, que foi reemprestado lá para o Vasco da Gama e está sendo utilizado. É um dos jogadores que também não consegue se firmar dentro dessa equipe do Vasco da Gama. Agora chegou gente nova lá que de repente pode estar tomando conta. Então, dentro desses 11 titulares aí, esses 11 jogadores que normalmente começam pelo Vasco da Gama, tem alguns ali que não conseguem se firmar. Então a gente tem um time base do Vasco da Gama que é formado pelo goleiro Thiago Rodrigues, o lateral direito que é o Gabriel Dias, de vez em quando joga o Everton, como eu falei. Os zagueiros é o Juan Quinteiro, o Anderson Conceição, e o lateral esquerdo é o Edmar, que é um lateral que costuma avançar bastante, mas ele não vai tanto à linha de fundo. Ele, quando faz a cruzada, faz o cruzamento, ele cruza o cruzamento mais cedo, aquele cruzamento mais perto da intermediária. Muita atenção ali nesse cruzamento. O cruzamento dele tem uma certa qualidade. Depois vem os dois volantes, que é o Yuri Lara e o Andrei Santos, que são os caras que fazem a marcação e também o avanço do time. No meio tem o Palacios, que joga pela direita, de vez em quando joga o Figueiredo, que é um cara que andou metendo um golaço de falta lá contra o Bahia, cuidado. O Nenê pelo meio, como eu falei, e o Gabriel Peck pela esquerda, que é um cara que também se destaca nesse time do Vasco da Gama. E na frente, o centroavante é um conhecido do Grêmio, né? Não que tenha jogado no Grêmio, mas o Grêmio já enfrentou algumas vezes, que é o Raniel. Saiu, se não me engano, ele surgiu no Cruzeiro, depois foi pro São Paulo, pro Santos, e agora tá no time do Vasco da Gama, e é o centroavante titular. A gente já falou dos destaques do Vasco da Gama, daquilo que nos chamou mais atenção no time do Vasco, que chamou menos atenção, mas tem uma situação aqui que a gente precisa falar, que é o principal, o que o Vasco tem de melhor hoje em dia. E não é nenhum dos 11 jogadores que está em campo, e sim, o que o Vasco tem de melhor é o apoio da torcida, porque a torcida do Vasco da Gama tem enchido o estádio São Januário, está lotado, como eu falei lá no começo do vídeo, já esgotaram os ingressos para o jogo contra o Grêmio agora nessa quinta-feira, porque a torcida do Vasco comprou a ideia do time. E olha, o Vasco não é um time que está zerado assim em termos de problemas, tem um monte de problema, tem problema tático, tem problema físico, tem problema na formação do grupo, muitos problemas muito parecidos com o que o Grêmio enfrenta, só que o Vasco está conseguindo alguns resultados. E a torcida deu um pause na pressão, que lá no início do trabalho o Zé Ricardo estava muito pressionado. Engana-se que o Vasco, que é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, está navegando em águas tranquilas. Não tá. Agora os resultados estão vindo, os resultados mais recentes. Mas o time não está jogando tão bem. O time não é nem uma sétima maravilha do mundo. Então tem condições do Grêmio conseguir chegar lá e fazer um bom resultado? Tem condições, mas tem que jogar mais. E aí a gente começa a falar do time do Grêmio, né? Que o Grêmio, depois, assim como o Vasco hoje está com uma situação de um conceito de jogo um pouco mais firmado, o Grêmio abandonou aquele conceito que ele firmou um tempo atrás, então modificou o seu conceito de jogo. Aquele conceito do tripé, que foi muito criticado, do tripé de volantes, acabou mudando, e hoje o Grêmio está tentando consolidar um sistema com 3 zagueiros, graças ao retorno do Kahneman. E se o Grêmio não está também uma maravilha em termos de evolução, inclusive parece até que está evoluindo, pelo menos na tabela o Grêmio não está lá tão ruim, o Grêmio está em 5º colocado, o Kahneman recém retornando depois de um tempo de parada, é uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro da Série B, com 4 gols, né, só tomou menos gols do que o Cruzeiro, o Vasco e mais um, que agora eu não me recordo quem é. E o Grêmio tá ali, né? Aos trancos e barrancos, mesmo não tendo muito desempenho, o Grêmio tá ali em 5º, né? Na portinha do G4, ajeitando as coisas ali. O Grêmio, quem sabe, consegue avançar nessa classificação e deixar para trás toda essa confusão que o Grêmio tá atraindo para si dentro do seu ambiente de desconfiança. A gente percebe que a gurizada tá tentando afobar as jogadas, tá errando muito gol, tá errando muito lance, o pessoal sai chorando de campo. Ó, negócio assim, ó.
psicológico da gurizada tá um horror. Então o Grêmio precisa ter calma. Uma das coisas que o Grêmio precisa ter é calma. E aí a gente vai pensar no time. A gente está trabalhando já faz algum tempo, né, para a ideia do 3-4-3. Parece um 3-5-2, mas na verdade é um 3-4-3. E no desenho tático do Grêmio a gente percebe isso de forma muito clara. No nosso trio de zagueiros, né, que antes era um tripé de volantes, hoje não temos um tripé de zagueiros, que é o Kahneman, o Jeromel e o Bruno Alves, né, que são talvez os três jogadores mais consolidados da equipe em 2022, né, que nós temos hoje. Não tem como não colocar esses três para jogar. Aí o time vai se armar em função disso. O Breno nem comenta o Breno, o Breno nem mexo, né. Aí a gente tem possível retorno do Edilson, né, que está indo viajar, tá, finalmente vai conseguir jogar, vai jogar na ala direita, na esquerda o Nicolas, também não tem o que dizer. A linha de meio campo, ali começam algumas dúvidas, né? O Grêmio tava com a possibilidade de o Bitelo não jogar, parece que ele tinha sentido algum desconforto ou coisa parecida, mas passou nos exames, nos testes que fez antes dos treinos durante a semana e parece que vai pro jogo. Então a gente vai jogar com o Bitelo e aí tem uma dúvida entre o Lucas Silva e o Thiago Santos. Quem vai ser o outro volante do lado deles? Quem sabe pode ser até os dois, mas eu acho que vai ser um só. Possivelmente o Lucas Silva. Tem muita gente apostando no Thiago Santos, mas eu acho que quem joga é o Lucas Silva. Essa seria a linha de 4, né, essa primeira linha de 4. Depois o Grêmio jogaria com 2 jogadores fazendo uma composição, ora na linha de meio, ora na linha de ataque, que um seria o Biel, e o outro que pode também ser o Janderson, que estava se firmando, conseguiu alguns bons jogos aí na sequência, jogou bem contra o Glória, jogou bem no jogo passado, entrou bem no jogo, parece que deu uma sentida nos treinos aí, então ficou um pouco de dúvida, não se sabe se ele vai pro jogo, vai fazer teste, se tiver ok, provavelmente vai pro jogo, vai ser Biel e Janderson, muito provavelmente, dentro dessa linha que vai compor meio e ataque. E na frente, nosso querido Diego Souza, que se Deus quiser, a lei do ex vai atacar, e o Diego Souza vai marcar um golzinho contra o Vasco da Gama lá em São Januário. Falando em lei do ex, tem gente apavorada achando que o Benítez vai jogar. Não sei se vai jogar, mas se a lei do ex valer para ele também, quem sabe ele deixa o golzinho dele. É isso aí, o que eu tinha para dizer para vocês, gurizada. Vocês podem entrar aí no nosso vídeo, vem aqui embaixo no vídeo, deixa um comentário, o que vocês acham, o que acham que vai ser o time do Grêmio, o que vocês acham que nós vamos ver no jogo contra o Vasco da Gama. E não te esquece também de seguir o canal, te inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os conteúdos que a gente sempre traz aqui para vocês com tanto carinho. Tá bom, gurizada? Um grande abraço para vocês e boa sorte para nós.